Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas a bolsa Bia. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa teu like e envia esse vídeo para todas as suas amigas crocheteiras. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar o fio de poliéster da Meliá. Ele tem 3 milímetros, o rolo vem com 500 gramas e o rendimento é de aproximadamente 300 metros. Vou usar a cor Suspiro e a cor Papaya. Essa peça pode ser feita também no poliéster 5 milímetros, se você preferir. Para essa espessura de fio, eu vou utilizar uma agulha 4 milímetros e um isqueiro para poder fazer os acabamentos. Todos os materiais vocês encontram no site da Tecerama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou começar utilizando a cor Papaya, faço o meu círculo mágico, fecho ele com o meu primeiro ponto e vou subir mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto simulado por esses 3 pontos. Agora, dentro do meu círculo mágico, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Lacei o fio na minha agulha, venho dentro do círculo mágico, pesco o meu fio, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Mais um ponto alto dentro do círculo mágico, tirei 2, tirei mais 2. Tenho aqui 3 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntinhas. 1, 2. Novamente, vou trabalhar esse mesmo padrão. 3 pontos altos e 2 correntinhas. Lacei o fio na minha agulha. Dentro do círculo mágico, faço o meu primeiro ponto alto, o meu segundo e o terceiro. 3 pontos altos, 2 correntinhas. 1, 2. Eu vou repetir esse processo por mais 2 vezes para totalizar 4 bloquinhos. Tenho 1, 2 e faço mais 2 para totalizar os 4. Sempre colocando 3 pontos altos e separando por 2 correntinhas. Tenho aqui 4 bloquinhos, 1, 2, 3 e 4. Para finalizar, faço as minhas 2 correntinhas. Eu sempre trabalho 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Faço o meu fechamento aqui na cabecinha do meu primeiro ponto alto, que são aquelas correntinhas. Vou fechar aqui um pouco o meu círculo mágico e faço o meu fechamento com ponto baixíssimo. E puxo todo o fiozinho lá do início do meu círculo. Fechei por completo, modelo o meu trabalho, tenho aqui o meu quadradinho. Observa que aqui onde eu tenho esses espaços, são onde eu fiz as 2 correntinhas de separação entre cada bloco de pontos altos. Dentro desses espaços, eu vou trabalhar os meus aumentos em leques, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dentro do mesmo lugar. Então, a minha peça vai ser quadrada, essa daqui é a minha base, e eu preciso crescer ela, por isso que eu trabalho os aumentos dentro desses espaços, as quinas do meu quadrado. E aqui onde eu fiz o meu fechamento, eu já vou iniciar a minha próxima carreira. Eu sempre gosto de iniciar dessa forma. Eu preciso trabalhar os meus pontos dentro desses espaços. Então, para não precisar subir 3 correntinhas, eu venho com a minha agulha aqui dentro, passo a minha agulha dentro desse espaço, pesco o meu fio dessa forma e fecho o meu ponto. Fechei o ponto, eu vou subir mais uma correntinha. Posso subir 1 ou 2 correntinhas, como você preferir, para dar a altura aí do seu ponto alto. Eu vou subir nesse momento 1 correntinha. Agora, eu volto com a minha agulha dentro do mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. 2 pontos altos, mais uma vez, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Tenho 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2,
Volto dentro do mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos, porque dentro de cada espaço eu preciso fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, dentro desse mesmo lugar, eu trabalho novamente 3 pontos altos. Depois de trabalhar dentro da minha primeira quina, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, eu faço uma correntinha e venho aqui para minha próxima quina e vou repetir esse mesmo processo. 3 pontinhos altos. Duas correntinhas de separação e 3 pontos altos. Faço agora uma correntinha e venho aqui para minha próxima quina. Antes de vir aqui para minha próxima quina, eu quero explicar para vocês o motivo pelo qual nós estamos fazendo essas duas correntinhas de separação. Essas duas correntes, elas formam a quina do nosso quadrado, e é por esse motivo que nós precisamos fazer ela para dar continuidade às próximas carreiras crescendo a nossa peça. Depois de finalizar o meu padrão de pontos, eu fiz uma correntinha e agora, na próxima quina, é repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sempre que eu finalizo um bloco da minha quina, eu faço uma correntinha para vir para a próxima. Mais uma quina finalizada, uma correntinha e faço o meu fechamento de carreira na cabeça do meu primeiro ponto alto. O meu fechamento é sempre em ponto baixíssimo. E aqui eu modelo tudo para ganhar formato. A partir de agora, eu vou crescer o meu trabalho somente aqui nas quinas. E quando eu falo em crescer o meu trabalho, é fazer esse padrão que eu vim fazendo em cada uma das quinas, de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Aqui, onde eu fiz o meu fechamento de carreira, eu tenho esse espaço que se formou daquela minha uma correntinha de separação que eu fiz entre cada bloco. Então, para esses espaços que eu tenho aqui, onde eu fiz uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu vou voltar com a minha agulha aqui dentro desse espaço, pesco o meu fio, fecho e subo uma correntinha. Se você preferir subir 3 correntinhas direto, não tem problema. Volto aqui no mesmo lugar e trabalho mais um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos dentro desse espaço. Um, dois, 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e venho para minha quina. Na quina, eu trabalho os meus 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Quina finalizada, uma correntinha de separação. Cheguei aqui no meu intervalo, onde eu fiz uma correntinha, onde eu tenho esse espaço, e aqui eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o meu bloquinho, uma correntinha de separação, venho aqui para a quina e trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Quina finalizada,
uma correntinha, venho aqui no espaço que eu tenho, onde eu fiz uma correntinha na carreira anterior e trabalho 3 pontos altos. E dessa forma, eu sigo fazendo até chegar aqui no final. Lembrando que eu só vou crescer o meu trabalho aqui nas quinas, onde eu tenho esse espaço, onde eu fiz uma correntinha na carreira anterior, eu trabalho 3 pontos altos, como eu já mostrei aqui para vocês. Cheguei aqui no final da minha quina, faço uma correntinha de espaçamento. Lembra sempre de trabalhar essas correntinhas, porque nós precisamos delas para trabalhar as próximas carreiras. E aqui eu faço o meu fechamento na cabeça do meu primeiro ponto alto. Fechamento em ponto baixíssimo. Meu quadrado já está crescendo, volto aqui no mesmo espaço onde eu fiz o meu fechamento de carreira. E aqui, como não é quina, eu começo trabalhando os meus 3 pontos altos. Fechei o meu ponto, subo mais uma correntinha para simular o meu primeiro ponto alto. Volto aqui dentro e trabalho mais 2 pontos altos, para totalizar os 3. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Venho aqui para o próximo espaço, onde eu fiz uma correntinha na carreira anterior. Já que aqui não é quina, eu vou trabalhar novamente 3 pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Cheguei aqui na quina do meu trabalho, vou repetir esse mesmo padrão. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Quina finalizada, uma correntinha de espaçamento, venho no próximo espaço e trabalho o meu bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazer isso por toda essa carreira. Fiz a minha última quina, uma correntinha de separação e fecho com um ponto baixíssimo na cabeça do meu primeiro ponto alto. E arrumo sempre o meu trabalho. Já vou começar fazendo o meu bloquinho de 3 pontos altos dentro desse espaço. Venho aqui, faço o meu segundo e o meu terceiro. E uma correntinha de separação. Venho no meu próximo espaço, vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço 3 pontos altos. A partir de agora é só repetição, sempre seguindo esse mesmo padrão. Claro que nas próximas carreiras a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos ela vai aumentar, porque a nossa peça está crescendo. Então, aqui na minha carreira anterior, eu precisei fazer 2 bloquinhos de pontos altos e uma quina, 2 bloquinhos e uma quina. Na próxima, vou fazer 3 bloquinhos de pontos altos, venho para a quina, porque eu comecei a crescer a minha peça. Então, aqui é bem intuitivo, onde eu tenho esse espaço na carreira anterior, onde eu fiz uma correntinha, eu trabalho o meu bloquinho de 3 pontos altos. Só vou crescer a minha peça nas quinas. Vou seguir fazendo isso até chegar no tamanho que eu desejo. Vou fazer aqui o meu acabamento. Já vou esconder esse fio para que ele não fique atrapalhando. Lembrando que o poliéster nós precisamos queimar a pontinha para não desfiar. Então, já cortei bem rente. Venho com o isqueiro. Eu vou deixar o link aqui desse isqueiro na descrição do vídeo, porque ele é muito bom, não vai queimar os seus dedos, porque ele tem toda essa proteção. Venho aqui e faço o meu acabamento, queimando essa pontinha e escondendo. Acabamento finalizado, já posso voltar para dar continuidade ao meu trabalho, até chegar no tamanho desejado. Finalizei as minhas carreiras, eu parei de crescer a minha peça quando eu cheguei aqui na quantidade de 5 bloquinhos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de pontos altos e aqui as quinas. Então, quando eu cheguei aqui
nessa quantidade de bloquinhos, eu parei de crescer a minha peça. Já vou tirar a medida aqui com vocês. Minha base ficou com aproximadamente 22 centímetros. Se você quiser maior, é só dar continuidade às carreiras. Lembrando que se você estiver utilizando o fio de poliéster 5 milímetros, você já vai ter atingido esse tamanho com menos carreiras. Então, provavelmente aí com 4 carreirinhas de pontos altos sozinhos, você já vai ter atingido esse tamanho de 22 centímetros. Por conta da espessura do fio. A partir de agora, eu vou começar a fazer a subida da minha bolsa. Então, eu não vou mais trabalhar esse padrão que eu vim fazendo aqui nas minhas quinas. Venho aqui onde eu fiz o meu fechamento de carreira. Passo a minha agulha para começar o meu primeiro ponto alto. Fechei o meu ponto. E subo mais uma correntinha. No mesmo lugar, trabalho os meus pontos altos. Fazendo 3 pontos altos, o meu bloquinho. Tenho aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço agora uma correntinha de separação e sigo fazendo bloquinhos de pontos altos até chegar aqui na minha quina. Sempre com a correntinha de separação. Chegando aqui na minha quina, vou trabalhar dentro desse espaço 3 pontos altos. 1, 2 e aqui o meu terceiro. 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação e já venho aqui para o meu próximo espaço. Então, aqui na quina, como eu comecei a fazer a subida da minha bolsa, eu não vou mais fazer aumentos. Então, 3 pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. E assim, eu vou fazendo até chegar desse outro lado. Os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Mais uma vez na quina, trabalho 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma correntinha, venho aqui para o meu próximo espaço e sigo fazendo até chegar aqui no final. Cheguei aqui na minha última quina, vou fazer uma correntinha e faço o meu fechamento com ponto baixíssimo na cabeça do meu primeiro ponto alto. Então, venho aqui, ponto baixíssimo. E aqui a minha peça, ela já começou a virar essas bordinhas. Então, agora, eu vou desvirar ela, virar, na verdade, para esse lado aqui avesso, deixando o avesso para cima, porque aqui eu vou crescer a minha parede. Então, eu quero que o lado correto, ele fique virado para fora. Depois de ter feito isso, eu vou seguir fazendo só repetição, sempre trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha nesses intervalos que eu tenho aqui. Então, aqui nesse meu espaço, já começo fazendo o meu primeiro ponto alto, volto, faço o meu segundo, o terceiro, uma correntinha de separação e já venho aqui para o meu próximo espaço. Só repetição, essa é uma peça extremamente fácil de fazer. Três pontos altos, uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar no tamanho que eu desejo, mas antes eu vou subir algumas carreiras, vou voltar com vocês para mostrar como eu faço a troca de cores. Então, vou continuar trabalhando com a cor papaya até uma certa altura e volto com vocês para fazer a troca. Dobrei a minha peça ao meio para conseguir mostrar melhor para vocês. Fiz no total 8 carreiras com os meus bloquinhos de pontos altos. A partir de agora, eu vou utilizar outra cor e eu vou usar a técnica do fio conduzido com a cor Suspiro da Meliá. Vou pegar a cor nova, deixo ela aqui na parte de trás, eu fiz o fechamento com ponto baixíssimo,
Então, aqui, nesse espaço, eu vou dar continuidade à minha carreira. Eu vou passar a minha agulha dentro desse espaço, pescar o meu fio, dei a altura, fecho o meu ponto. E eu sempre faço uma correntinha para dar a altura de um ponto alto, só que dessa vez eu vou pegar a cor nova, passo ela aqui dentro, fazendo a minha correntinha, dando a altura do meu primeiro ponto alto. E a partir de agora, nesses bloquinhos de pontos altos, eu vou fazer o seguinte: vou fazer um ponto alto na cor papaya, um ponto alto na cor suspiro e mais um ponto alto na cor papaya. Então, somente o ponto alto do meio que vai ser feito na cor suspiro. Eu vou conduzindo meu fio, lembrando que o fio que eu não estou utilizando no momento, é sempre muito importante deixar ele levantado aqui na parte de cima, para não misturar. Então, aqui, como eu já fiz o meu fechamento com a cor suspiro, eu vou pegar o papaya, posiciono ele dessa forma aqui na parte de trás, segurando com o meu dedo, vou laçar o fio na cor suspiro, volto aqui no mesmo lugar, pesco o meu fio, dei altura, fiquei com 3 alcinhas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, e aqui eu preciso tirar mais 2 para finalizar o meu ponto alto. Só que dessa vez eu vou fechar na cor papaya. Então, pego o fio na cor papaya e fecho o meu ponto, desse jeitinho. Pego o meu fio na cor suspiro, que eu não estou utilizando, deixo ele aqui na parte de trás, laço o fio na cor papaya, volto no mesmo espaço e aqui eu fecho fazendo o meu ponto alto. Lacei, tirei 2, laço, tiro mais 2. Faço uma correntinha de separação, porque sempre que eu faço um bloco de pontos altos, eu preciso da correntinha de separação. E venho aqui para o meu próximo espaço. Então, nessa troca de cores, antes de finalizar um ponto, eu sempre venho com a cor nova. Então, aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto alto, eu fiz ele pela metade. Na hora de fechar ele por completo, eu vim já com a cor nova. A mesma coisa fiz aqui no meio. Fechei o meu ponto até a metade. Para finalizar, eu já entrei com a outra cor. E assim eu sempre vou fazendo essa troca. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Deixo o fio que eu não estou utilizando aqui na parte de trás, laço o fio na cor papaya, venho aqui no meio, pesquei o meu fio, 3 alcinhas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2 e pego agora o fio na cor suspiro. Puxo o fio papaya aqui para trás, laço e fecho o meu ponto. Laço o fio na cor suspiro, venho aqui no centro, dei altura, laço, tiro 2. Agora, eu volto, não vou utilizar mais o suspiro e fecho com o papaya. Laço, volto no mesmo espaço e aqui eu trabalho o meu último ponto alto. Fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E a partir de agora é só repetição. A gente precisa cuidar somente nessa parte aqui de finalizar o ponto. Tirei as 2 alcinhas, venho com a cor nova, tiro 2. Pego agora o suspiro, passo aqui no meio, finalizo as 2 primeiras alcinhas, venho com a outra cor, fecho meu ponto, lacei, venho aqui no mesmo espaço, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Uma correntinha de separação. Faço isso por toda essa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, deixa eu mostrar para vocês aqui a parte interna, como que ficou com a troca de cores. E agora, eu já posso cortar o meu fio na cor papaya, então eu vou esticar um pouquinho ele, já fez até um nó aqui, então ainda bem que já chegou aqui nessa parte, porque eu já posso cortar por completo, para poder fazer o meu acabamento. Corto deixando uma pontinha,
Já tenho aqui os meus 3 pontos altos do meu bloquinho, eu sempre faço uma correntinha de separação e essa correntinha eu vou fazer com a cor Suspiro, que é a cor que eu vou utilizar a partir de agora. Faço a minha correntinha, venho aqui na cabeça do meu primeiro ponto alto e fecho tudo com um ponto baixíssimo. Fiz o fechamento de carreira, vou esticar aqui um pouquinho e aqui na parte de trás eu já vou esconder todo o meu fio, fazer o arremate. Então, aqui eu vou passar entre os pontos e queimo no final. Fiz todo o meu acabamento, a partir de agora é só repetição, eu vou continuar subindo as minhas carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos, só que dessa vez a diferença é que eu não vou mais fazer com fio conduzido, só vou utilizar uma cor. Então, no mesmo pontinho de base, faço o meu primeiro pontinho, subo uma correntinha para dar altura de um ponto alto, venho dentro de cada espaço e trabalho os meus bloquinhos com 3 pontos altos. 3 pontinhos altos, uma correntinha de separação, já venho aqui no próximo espaço. E sigo fazendo isso até chegar no tamanho que eu desejo. Finalizei toda a subida da minha bolsa, eu fiz 15 carreiras com os meus bloquinhos de pontos altos, eu dobrei aqui a minha peça para ficar mais fácil de mostrar para vocês no vídeo. Já fiz o fechamento com ponto baixíssimo e agora nós vamos começar a fazer o acabamento final e já fazer também as alças. Eu tenho no total 28 bloquinhos de pontos altos e eu preciso dividir a mesma quantidade para cada um dos lados. 28 dividido por 2, 14. Eu vou dividir a minha peça desse outro lado, então eu vou deixar a parte da emenda para a lateral. Então, eu dobro a minha peça mais uma vez, deixando essa parte aqui onde eu fiz o fechamento bem aqui no cantinho, arrumo a minha peça e eu vou contar para ver se tem a mesma quantidade. Preciso de 14 bloquinhos de pontos altos de um lado e 14 bloquinhos do outro. Então, aqui onde eu fiz o fechamento de carreira até essa outra ponta, eu tenho 14 blocos de pontos altos. Vou começar a fazer pontos baixos, passando por baixo de cada correntinha que se formou em cima dos meus pontinhos. Só que eu vou trabalhar os meus pontos baixos nesses meus primeiros 4 blocos. 1, 2, 3, 4 bloquinhos, então até o meu 4º bloco eu vou trabalhar um pontinho baixo para cada ponto de base. Depois de trabalhar em cima desses 4 blocos, eu vou começar a fazer as minhas correntinhas até chegar no tamanho que eu desejo a minha alça. Vou começar a fazer aqui com vocês porque fica mais fácil. Se você preferir, pode marcar o início e o final dos 14 blocos. Aqui onde eu fiz o meu fechamento em ponto baixíssimo, eu já vou fazer uma correntinha que vai simular o meu primeiro ponto baixo. Fiz o meu primeiro, venho aqui para o meu segundo, ponto baixo, passei a agulha por baixo da alcinha do ponto, faço outro pontinho baixo, e assim eu faço, sempre passando a minha agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, aqui onde eu tenho a minha correntinha, e vou fazendo ponto baixo. Faço isso até chegar no meu 4º bloco. Trabalhei os meus pontos baixos em cima dos meus 4 blocos, 1, 2, 3 e 4. Chegando aqui, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Eu vou fazer aproximadamente 50 centímetros de correntinhas, mas vocês podem fazer o tamanho que cada um desejar. Aqui vai depender do tamanho que você quer a sua alça, maior ou menor. Aqui é bem tranquilo, é só ir fazendo as correntinhas até chegar no tamanho que você deseja. Fiz todo o meu cordão com aproximadamente 50 centímetros. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Então, eu pulo 6 e continuo aqui nos meus últimos 4, para ficar exatamente igual ao início. Então, depois de pular 6 bloquinhos, eu venho com a minha agulha aqui no meu primeiro pontinho. Passei por baixo das 2 alcinhas da correntinha, arrumo essas correntinhas para que elas não fiquem todas torcidas, então com bastante cuidado vai arrumando. Vou tirar minha agulha aqui
Arrumo mais uma vez e agora sim. Venho aqui no meu primeiro ponto e vou prender com um ponto baixo. Dessa forma. E a partir de agora, eu trabalho um ponto baixo em cima de cada um dos bloquinhos que eu tenho aqui, para ficar igual ao início. Trabalhei em cima dos meus 4 bloquinhos, eu vou virar a minha peça. E aqui desse outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui desse outro lado. Trabalho os meus pontos baixos, então aqui eu sigo dando continuidade. Em cima do primeiro, segundo, terceiro e quarto bloco. Finalizei os meus pontos baixos em cima do quarto bloco, faço o meu cordão de correntinhas com aproximadamente 50 centímetros, para ficar do mesmo tamanho desse outro. Conto 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e finalizo com pontos baixos em cima dos meus últimos 4 blocos. Então, eu vou adiantar essa parte e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu estico a minha laçada, vou fazer o meu fechamento passando a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Então, passo a minha agulha, levo a laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. E já posso ajustar para deixar ela menor. Passo a minha agulha por baixo dessa laçada, coloco essa alcinha no gancho da minha agulha, pesquei o meu fio, puxei ele aqui para frente e fecho fazendo um ponto baixo. No ponto seguinte, trabalho ponto baixo, sempre passando a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui na minha alça. Chegando no meu cordão de correntinhas, eu também vou trabalhar pontos baixos, só que dessa vez eu vou pegar nessas alcinhas de trás da correntinha. Então, aqui eu tenho a parte da frente com as 2 alcinhas visíveis, eu viro e nessa alcinha que se formou na parte de trás é onde eu faço os meus pontinhos baixos. Então, venho aqui pro meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. No seguinte, passo a minha agulha aqui por baixo, pesco o meu fio e faço ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei aqui do outro lado, faço a mesma coisa, até chegar no final da minha carreira. Cheguei no último ponto da minha carreira, já posso esticar o meu fio, vou cortar para simular o último ponto. Puxo todo ele aqui para frente, venho com a minha agulha de trás para frente na cabeça do meu primeiro ponto baixo, levei todo esse fio aqui para trás e volto com ele aqui para dentro. Passo a minha agulha para que ela saia bem aqui no centro dessa minha correntinha, onde está saindo o meu fio, e pesco ele aqui pro lado de dentro da minha bolsa. Viro o meu trabalho, arrumo aqui na frente, deixando essa correntinha do mesmo tamanho das outras, e aqui na parte interna eu escondo meu fio e queimo a pontinha. Bolsa toda finalizada, as alças ficam bem reforçadas, bem firmes. Dobrei aqui para mostrar para vocês a base, como fica. Essa é uma peça bem fácil de fazer, feita através de um square. Esse daqui é o famoso quadradinho da vovó. E depois nós só subimos fazendo os bloquinhos de pontos altos. Se você preferir, pode fazer um chaveiro tassel com o próprio poliéster ou pode também colocar um chaveiro pronto. Aqui você pode personalizar da forma como você deseja. Vou mostrar para vocês a quantidade que sobrou de poliéster de cada uma das cores que eu utilizei. Então, aqui, o suspiro, essa foi a quantidade, e essa daqui do papaya. Então, com um rolinho só do poliéster 3 milímetros da Meliá, você consegue fazer toda essa peça. Se você for utilizar uma outra espessura de fio, 5 milímetros, por exemplo, pode ser que você utilize mais de um rolinho por conta da espessura. No final do vídeo, eu vou deixar os vídeos mostrando todos os detalhes. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Um beijo e até a próxima!